jardinagem da empresa Ornata Projetos e Paisagismo. Vamos realizar, através dessa edição, o seu treinamento a respeito das avaliações dos fatores de risco psicossociais. Eu sou Sérgio Soledade, da empresa Consigo Gerenciamento de Riscos, e vou realizar com você os processos de análise dos fatores de risco existentes nos processos produtivos. Preciso que você ponha a atenção, concentre a atenção nesse treinamento sobre as avaliações. De acordo às explicações do momento prático, foram consideradas informações relevantes sobre a formação da consciência, que necessariamente precisa da atenção, a manutenção da atenção durante o processo de aprendizagem, pois ela será necessária para a memorização, que você vai precisar aguardar, recuperar informações no momento de cada operação. Isso, ótimo. Cérebro já falando da escolha, perfeito. E você? Pensamento, cara. Foi profundo também. Pensamento. E você? Ações, atividades. Neocórtex frontal. Isso aí. Você? Vivências, são as memórias que a gente guarda. Você? Raciocínio, meu amigo. Você bateu lá no lobo frontal, hein? Usando já o parietal. Perfeito. Você? Aí, agora foi longe, hein? Estão falando de percepções, armazenamento, memória, lóbulos. Você? Opa, aí é consciência, hein? Percepção, empatia. Você? Ótimo, isso daí. Isso, tudo que nós falamos é cérebro, tá? A nossa cabeça é a proteção do cérebro. Não, primeiro ela protege o encéfalo. Vocês lembram da imagem do encéfalo? Aquele montinho cheio de volta, né? E cheio de curvinhas, olha isso aqui, ó. Por que será que o encéfalo tem todas essas curvinhas assim aprofundadas e chama isso de sulco? E aquela parte mais elevada, as voltas, chamada de volta mesmo. Por que será que ele é assim? Pensa no jornal. Todos conhecem o jornal, né? Onde se escreve um monte de notícia, não é? Verdade? Então o jornal é dividido ali, ó, por assunto, por tema, né? Por pesquisa e por aí vai. Propaganda, publicidade. Se nós não tivéssemos esse jornal, que é nosso cérebro, todo amassado, nossa cabeça tinha que ser gigante, era 4 vezes maior. Por quê? Porque é exatamente o que está escrito em nosso cérebro, está no nosso encéfalo. O encéfalo, ele é como se a gente amassar um papel. Ele vai ficar com as curvas mais elevadas e uns buracos mais profundos. Nosso encéfalo é isso. Ele tem umas voltas mais elevadas e uns buracos que vai separar essas voltas mais elevadas. Esse chama encéfalo. E o encéfalo, ele tem essa formação porque nós vamos precisar delas para a gente ter regiões dentro do nosso cérebro onde vai ser responsável, por exemplo, por audição. Outro exemplo, visão. Outro, degustação, paladar. Outro, tá sentindo aí esse ventinho? É exatamente esse sentido. Então cada região, ela vai ser responsável por gerenciar uma sensação, tá? E por que a gente precisa dessas sensações, hein? Porque são elas que faz a gente compreender. E essa compreender, trazer de fora para dentro, compreender e ligar essa informação de sensação com conceitos que eu tenho sobre aquilo. Nós guardamos tudo aquilo que a sensação traz para nós através da nossa memória. Então a memória faz o quê? Quem aqui já sentiu um cheiro, somente o cheiro, e lembrou de algo lá no passado? Perfume, isso. Por que o cheiro é tão forte para amarrar a memória? Porque nós temos exatamente próximo da região temporal, que é essa região que é responsável, onde está coordenando o cheiro. Nós temos o cheiro muito próximo da formação das memórias. Então a memória nossa está na têmpora, tá? O lóbulo temporal, que é essa região aqui, ó. Tudo são dois. Se eu mexo com a mão direita, é sinal que meu cérebro está sendo usado do lado esquerdo, minha têmpora esquerda que está usando. O meu cerebelo, lado esquerdo que está atuando. Por quê? Porque nós temos um sistema que ele vai ser invertido. Então a gente tem lá os nossos ligamentos, o nosso sistema nervoso, ele trabalha invertido. Quando eu faço uma ação com a mão esquerda, eu estou usando as minhas funções do lado direito, ao contrário também. Então geralmente a gente vai usar o nosso cérebro na região mais dominante. Se eu for direito, eu vou usar muito a região esquerda, ela que domina os meus controles, as minhas funções. Tá? Então assim, a associação, pessoal, a gente chama assim, os sentidos, eles são associações. Para quê? Para a gente ter consciência. O que é consciência mesmo?
Consciência é uma disposição mental que me dá a capacidade de compreender, entender, estar atento. Eu estou aqui, ó. Estou consciente. Entendeu? Eu estou consciente, eu estou aqui. Eu estou conversando com vocês. Estou falando sobre saúde mental. Eu estou consciente. Entendeu? Mas essa consciência, ela necessariamente vai precisar de algo. Ela vai precisar da minha memória. Como que eu falaria de saúde mental se eu não dominasse o tema? Se eu não conhecesse o conceito? Como é que eu falo de saúde mental? E nós vamos iniciar agora então os requisitos de perguntas. A pergunta referente se o volume de trabalho é compatível com o tempo disponível de vocês. Conforme nós fizemos a avaliação, vocês consideraram muito bom que esse volume é satisfatório com relação ao tempo que vocês têm para executar. Logo, considera-se que a probabilidade de haver uma doença mental, uma doença do trabalho é baixa, a frequência é baixa e a exposição, ou seja, o tempo que se expõe acima de um volume, precisando de mais tempo, também é muito pequeno. Então não temos severidade importante com relação a essa condição do fator de risco na escala estrutural em que nós gerenciamos essa informação. Então, conforme essas informações que nos prestaram, consideramos então que existe um gerenciamento de planejamento. De acordo com essa avaliação, consideramos que o gerenciamento necessário vai ser manter o gerenciamento que já existe, ou seja, não precisamos colocar no plano de ação uma informação acessória para suplementar já o gerenciamento que existe. Com relação se existe metas ou prazo excessivo no dia a dia, foi respondido que vocês não estão expostos a nenhum tipo de metas ou prazos. Então a probabilidade de haver uma doença mental com relação a esse fator de metas é improvável, a frequência é baixa e a exposição é muito pequena e a probabilidade de uma lesão é muito leve e mesmo desconsiderável em virtude da existência de um gerenciamento existente que é o planejamento. Não é possível, concorda? Como que eu vou dirigir um trator se eu não tenho experiências com o processo de direção de máquinas e equipamentos? Eu não sei os princípios que está envolvendo a parte da caixa de câmbio, né? Eu não conheço a parte relacionada ao sistema de redução, não conheço nada. Como é que eu dirijo? Se eu não conheço como operar uma serra circular, eu não sei para que serve, como que eu vou dar conta de operar essa serra circular? Se eu não conheço as implicações que está sobre o meu corpo, sobre a minha vida, quando eu estou exposto a determinado tipo de fenômeno, que às vezes eu estou até sentindo ele, só que eu não conheço nada sobre ele. Como é que eu vou conseguir me proteger? Como é que eu vou conseguir ter uma atitude? As nossas atitudes, pessoal, elas estão diretamente relacionadas à consciência. Tá? Quando eu tenho consciência que eu tenho milhares de nervos sensitivos no meu olho, em que existe um princípio aqui atrás, aqui, ó, no córtex, tá? No lóbulo occipital, que está me dando a capacidade de ver vocês, e eu sei que eu perder isso por conta de operar uma máquina, se eu perder esse sentido de ver, eu não vou conseguir recuperar outra. Se eu tenho consciência que isso é um mecanismo muito bem elaborado, que esse mecanismo chamado visão, ele é extremamente sensível, quanto mais eu conheço, mais eu cuido dele. Se eu conheço os meus órgãos internos, a função de um pâncreas, a função de um rim, a função de um fígado, eu começo a escolher o que eu vou comer. Passo a escolher se eu vou ingerir álcool. Passo a escolher se eu vou fumar. Se eu conhecer os processos que estão no sistema respiratório. Se eu entender que aquele processo que está ali pode ser prejudicado pela nicotina, eu não vou fumar mais. Se eu entender que o processo da alcoolemia vai me trazer efeitos de percas de funções metabólicas, eu não vou beber mais. Porque nós fazemos muita coisa e às vezes a gente fica com o resultado. A gente fica com o resultado negativo, porque a gente só não tem consciência. Mas por que a gente faz mesmo assim? Pessoal, porque nós temos um princípio no nosso cérebro chamado motivação. Nós somos motivados a fazer uma coisa buscando o resultado dessa coisa. Quando a gente é levado, por exemplo, a suportar uma condição ruim e a gente que vai suportar ela, e a gente escolheu suportar, é porque a gente tem uma recompensa no final. Quando a gente escolhe não suportar, é porque a gente tem uma recompensa imediata. A gente está buscando um efeito chamado de neuroadrenalina. A gente quer isso rápido, que vai dar uma resposta no nosso corpo através do nosso cérebro. Então está buscando a dopamina, que é um neurotransmissor que vai dar a sensação de
é realização. Então quando a gente está fazendo assim, eu ouço algo, eu vejo algo, eu tenho um pensamento, aí eu faço uma ação, eu quero uma recompensa. Eu ouvi uma música, aí eu tenho uma sensação através daquele estímulo, e se eu vou atrás daquele estímulo, eu quero uma recompensa. Se eu sinto vontade de comer um chocolate, foi só um estímulo, tá? Ninguém comeu nada, só estimulou. Se eu senti o estímulo, eu faço uma ação... Com relação se consegue realizar pausas adequadas, a resposta do grupo Similar Exposição foi que é muito bom esse conceito, em que vocês conseguem fazer as pausas programadas para beber água, repor eletrolítico por carga de exposição solares e também fazer um descanso com temperatura amena, um abrigo numa área específica destinada para essa finalidade dentro do condomínio em qual presta serviço. Logo, a probabilidade de uma doença é improvável e a exposição, a frequência é baixa e a exposição, ela é bem pequena com relação à necessidade de expor a esse fator de risco e a severidade é leve. Logo, nós consideramos que existe um planejamento. Se eu senti o estímulo, eu faço uma ação, eu quero uma recompensa. Tudo que eu faço, ele é levado para ter um final de recompensa. E quando a gente às vezes faz uma escolha, por exemplo, de pegar a zonzeira da cerveja, o que a gente está querendo, na verdade? Nós queremos distração, entretenimento, conversa, amizade, ambiente feliz, alegria, entendeu? Mas o que eu acabei de falar está associado de verdade com a cerveja? Não tá. Com relação se o trabalho exige atenção contínua, sem descanso mental, a resposta foi não exige essa atenção contínua, nem sustentada, em nenhum momento do processo. Portanto, a probabilidade de uma doença mental, fator de risco psicossocial, é improvável. E a frequência a essa situação é baixa. E a exposição é menor que 1 hora. E a severidade é considerada leve. Logo, consideramos que existe um planejamento. Logo, vamos manter esse planejamento como gerenciamento necessário. Cerveja? Não tá. Mas a gente associou. Porque quando eu aprendi a fazer essas coisas, eu aprendi num ambiente que estava tocando música, eu aprendi num ambiente que socialmente tinha muitos colegas ali, muitas pessoas, o papo estava bom, e o cérebro fala o quê? Vamos repetir isso, entendeu? Vamos repetir isso aqui foi bom, mas é mentira, não é bom, foi só uma vez. Com relação à existência de concentração intensa por longos períodos durante o processo de trabalho, o grupo Similar Exposição disse não existir. A probabilidade de haver uma doença mental ou alguma lesão específica no sentido de psicossocial é improvável. A frequência é baixa e a exposição é menor que 1 hora e a severidade é leve. Então consideramos que vamos manter o gerenciamento. Foi só uma vez. Quando eu comprei meu primeiro carro, um Chevette Hatch. Quem lembra do Chevette Hatch? Aquele Chevette safado, fraco de tudo. Eu vou falar pra você, a sensação de poder, de alegria, de realização foi enorme. Depois que eu comprei os carros, mudou nada, virou rotina, entendeu? Virou rotina. Por quê? Porque em relação foi um objeto de desejo. Se lida com pressão mental frequente, foi considerado que não existe esse fator de risco durante a exposição de vocês. Não existe a probabilidade de uma doença nesse sentido. A frequência é baixa, a exposição é menor que 1 hora e a severidade é leve. Portanto, existe um planejamento também. Por quê? Porque aquilo foi um objeto de desejo, de trabalho, busquei, eu queria, eu escolhi aquilo lá. Foi um planejamento, passou por uma região do meu cérebro que a gente chama de córtex frontal, onde a gente planeja, a gente... Relacionado, se lida com sofrimento, conflitos terceiro, foi considerado que essa situação, ela tem um agravo. Logo, existe uma probabilidade que é possível lidar com sofrimento de terceiros ou com conflitos de terceiros, que são os condôminos, que, em virtude dos processos de produção, se veem no meio das atividades ruidosas, com projeção de materiais particulares, alguns tipos de comportamentos reativos contra os trabalhadores em diversos momentos e localização no empreendimento. Então é possível, e a frequência é considerada média, e existe uma exposição nessa situação, mesmo que se dá menor do que 2 horas, mas ela tem uma severidade nesse sentido, é uma severidade moderada, e a gente vai precisar criar um plano de ação aqui. Então, para esse fator de risco, com relação a essa situação, foi constatado ausência de controle à fonte geradora. Logo, vamos propor criar uma ação no sentido de gerenciar essa exposição. Então vamos fazer uma proposta para a gente levar
essa informação ao nível de ampliar a consciência dos moradores com relação a vocês dentro dos processos de atividade. E que a atividade ela projeta materiais, trabalha com máquinas e equipamentos ruidosos e que precisam atenção de todos e paciência com relação ao processo durante a execução. Com relação se sente esgotamento mental ao final da jornada, uma leve indisposição em virtude da carga solar. E a probabilidade de existir essa situação é possível. Porém, a frequência sentida pelo time ela é baixa. E a exposição ela se dá menor do que 4 horas, em virtude das atividades não serem rotineiras e poder trocar posição. Logo, esse fator de risco é considerado moderado. E para essa situação, nós vamos também adotar medidas, pausas, porém, vamos melhorar esse gerenciamento através do fornecimento de repositor de eletrólise. Com relação a levar preocupações do trabalho para casa, foi considerado que esse fator de risco não existe no grupo similar. Portanto, a probabilidade é improvável, a frequência é baixa, a exposição ela é desprezível e a severidade é muito leve. Com relação se tem autonomia para decidir como executar a atividade, o grupo similar considera essa condição muito boa. Com relação se pode opinar, sugerir melhorias, a resposta do grupo foi positiva nesse sentido. Logo, a probabilidade é improvável de haver uma doença, a frequência é baixa, a exposição se dá menos de 1 hora, a severidade é considerada leve e existe uma participação de todos no processo de tomar decisão. Referente se consegue organizar o seu próprio ritmo, a resposta do grupo foi muito boa. E a probabilidade, portanto, é improvável uma doença, pois a frequência é baixa, a exposição dá-se menor que 1 hora e a severidade é considerada leve. Logo, existe um planejamento estratégico no processo. Com relação se recebe mudança sem aviso prévio, também houve uma resposta positiva nesse sentido. E com relação a isso, existe um planejamento adequado nas atividades e vamos manter o gerenciamento existente. A probabilidade é improvável, a frequência é baixa, a exposição dá-se menor, menos de 1 hora, a severidade é considerada leve. Com relação a se falta clareza sobre o que é esperado de cada integrante no processo, a resposta foi que não, que a clareza é suficiente, pois existe um planejamento nas atividades, então vamos manter esse gerenciamento existente. A probabilidade é improvável uma doença, pois a frequência é baixa, a exposição dá-se menos de 1 hora por dia e a severidade é considerada leve. Com relação se existe cooperação entre os colegas, a resposta também ela é positiva. Trata-se de uma escala cultural, a cultura da organização considerada muito boa, o senso de cooperação. Logo, existe no processo uma participação na tomada de decisões, apoiado pela alta direção. Como manter esse gerenciamento existente no processo? E a probabilidade de uma doença é improvável? A frequência foi considerada baixa, a exposição dá-se a menos de 1 hora e a severidade considerada como baixa ou leve. Com efeito, a pergunta, se você se sente respeitado pela liderança, também trata-se de uma escala cultural, foi considerado muito bom. Existe respeito entre o time, pois tem na empresa uma participação nas tomadas de decisões. Todos podem decidir como serão feitas as atividades. O respeito está claro entre todos no time. Eu vou manter essa medida e a probabilidade de uma doença é improvável, frequência de exposição baixa, exposição menos de 1 hora, severidade considerada como leve. A pergunta sobre se há conflitos frequentes no ambiente, também numa escala cultural, não há, não existe isso no processo. Então, logo, foi considerado que existe um controle existente na empresa, pois existe planejamento para as tomadas de decisões. Logo, todos podem se apoiar, falar, se comunicar. A probabilidade com a doença mental é improvável, a frequência é baixa, a severidade considerada menos de 1 hora, ou melhor, a exposição menos de 1 hora, a severidade é considerada leve. Sente-se à vontade para pedir ajuda? Nessa escala cultural foi considerado muito bom. Existe o senso de cooperação e colaboração, pois as atividades elas têm um planejamento na tomada de decisão e o sentimento de cooperação existe na empresa. E vamos manter essa medida como medida suficiente. A probabilidade de ter uma doença é improvável. A frequência é baixa. A exposição é menor que 1 hora. E a severidade considerada como leve. E o método utilizado o RULA. Com relação se já sofreu ou presenciou humilhação ou constrangimento, foi considerado que não existe isso na organização. Logo,
Isso é reflexo do planejamento e participação nas tomadas de decisões existentes nos processos, e vamos manter essa medida como suficiente para manter o processo funcionando. E a probabilidade é considerada improvável de uma doença, exposição baixa, e a severidade considerada como leve. O efeito, se seu esforço é reconhecido, foi considerado muito bom. Existe um feedback, pois existe na empresa um planejamento para pausas, para atividades. Existe na empresa também um planejamento e participação nas tomadas de decisões. Logo, vamos manter esse gerenciamento. A probabilidade de uma doença mental é improvável, frequência de exposição considerada baixa, exposição dá-se a menos de 1 hora, e a severidade com relação ao dano do risco mental leve. Com efeito, se existem regras e elas são aplicadas de forma justa, na escala cultural, foi considerado também muito bom, que as regras são claras e justas, pois existe na empresa um planejamento e participação nas tomadas de decisões, em que todos podem falar, entender essas regras e comunicar se há algum sentimento contrário a esse processo administrativo na equipe. A probabilidade para a doença mental é considerada improvável, a frequência de exposição baixa, a exposição dá-se menor que 1 hora, e a severidade é considerada leve. Com efeito, sente-se seguro para expressar opiniões. Na escala cultural, foi considerado muito bom a empresa, o ambiente de trabalho, pois eles possuem um planejamento e participação nas tomadas de decisões. E vamos manter esse gerenciamento existente, pois a probabilidade de ter uma doença é improvável, a frequência de exposição considerada baixa, a exposição dá-se a menos de 1 hora e a severidade é considerada leve. Com efeito, se já sentiu medo de retaliação ao falar a verdade, nessa escala cultural, eles não têm esse sentimento. Porque existe um planejamento e participação nas tomadas de decisões. Portanto, vamos manter esse planejamento, pois a probabilidade de ter uma doença é improvável, a frequência é considerada baixa, a exposição dá-se menos de 1 hora por dia e a severidade foi considerada como leve. Sobre se considera o ambiente psicologicamente saudável, na escala cultural, foi considerado muito bom o ambiente de trabalho para executar as atividades, pois existe pausas durante processos para trabalhar, planejamento das atividades e participação nas tomadas de decisões e participação nas tomadas de decisões rotineiras dos processos produtivos. Vamos manter esses gerenciamentos, pois a probabilidade de acontecer uma doença mental é improvável, a frequência de exposição é baixa, a exposição é menor que 1 hora, a severidade é considerada como leve. Com relação se sente fadiga ou cansaço excessivo, foi considerado essa condição como leve, em virtude da exposição à carga solar. Portanto, existe um planejamento de atividade, existe também pausas durante a jornada, para mitigar o risco. Portanto, vamos manter esse gerenciamento existente e fazer algumas campanhas ainda para reforçar a condição da saúde com o consumo de água e pausas em local com temperatura amena. Considerando essa situação, a existência foi colocado a probabilidade como possível e a frequência de exposição ela é média e a exposição ela é menor que 4 horas. A severidade ela é moderada pelo existe um controle local, onde a gente planeja, a gente pensa, analisa, faz conta, viabiliza as condições, corre atrás, busca, sabe? E com relação se a alteração de sono ligada ao trabalho foi considerada não existe em boas condições, porque existe um planejamento das atividades e ele é suficiente para mitigar o fator de risco. E vamos manter esse gerenciamento existente para que seja sempre provável uma doença mental e a frequência continua sendo baixa, a exposição se dê a menos de 1 hora numa situação dessa e a severidade continue leve para as exposições. Com relação se tem ansiedade, irritação frequente, foi considerado não sente essa indisposição neuroadrenalina, pois existe no processo planejamento específico para pausas durante a jornada de trabalho, bem como existe participação nas decisões, onde todos são ouvidos e selecionados de acordo com a disposição físico-psicológica para as atividades. Probabilidade, portanto, improvável de haver doença mental, frequência baixa, severidade, exposição menor que 1 hora, severidade considerada como leve. Com relação se consegue se desligar do trabalho no descanso, foi considerado muito bom essa condição por parte do time, pois existe planejamento, também existe a participação de todos no planejamento da atividade. Vamos manter essa medida para que continue improvável uma doença mental no trabalho e que a frequência continue baixa e exposição menor que 1 hora e severidade leve.
Com relação se já pensou em afastar-se do trabalho por motivo emocional, todos responderam não. Por quê? Existe um planejamento e participação na tomada de decisão. Vamos manter essa medida, esse gerenciamento existente para que seja sempre improvável essa situação e as frequências sejam baixas, as exposições continuem ocorrendo menos de 1 hora e a severidade continue sendo leve. Logo, o método Rula na análise econômica e psicossocial na escala Descartes foi considerado essas variáveis. Com isso, pessoal, nós vamos entregar para vocês, na próximo encontro, os resultados, a divulgação dos resultados das análises dos fatores de risco psicossocial relacionados ao trabalho de todos no ambiente da obra. E nos veremos então adiante com as informações específicas da divulgação dos resultados e a participação de todos nas tomadas de decisão. Obrigado, sucesso ao time e até mais.